Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Você que está entrando aí, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. E aonde quer que esteja, que Deus te abençoe e te livre de todo mal. Se livre de toda a seta do inimigo, das balas perdidas, dos assaltos, dos homens perversos, de toda maldade, porque está cheio de toda maldade disfarçada de bondade. Te livre de toda arma forjada, preparada do inferno, não vai prosperar contra a tua vida, contra a vida da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está entrando aí, vocês sejam todos bem-vindos e eu já te convido a você deixar o teu gostei, compartilhar, se inscrever no canal, que esse recado é milhões de pessoas que estão precisando saber da vida eterna, da salvação, que ninguém comenta, se sabe que ninguém fala disso. E esse recado são milhões de pessoas que precisam saber as nossas promessas que Deus nos prometeu. Você pode ter certeza, se Deus te indicou aí, é porque você vai ficar adotado nas orações, você vai ter um suporte, vai ter uma intercessão 24 horas, e você pode ter certeza que as tuas bênçãos vão ser todas liberadas. O de hoje é um recado pequeno que Deus mandou te entregar, falando sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. Você tem ideia que quando nós passamos às vezes por situações muito complicadas, nós passamos às vezes por situações dificílimas, e às vezes nós reclamamos, às vezes nós murmuramos, e você, meu amigo, minha amiga, você não tem noção do que Jesus passou, você não tem noção da humilhação, você não tem noção, isso que nós passamos é centímetro do que Jesus passou para te salvar, para tirar você desse lamaçal do pecado, para você herdar o reino sagrado. Tudo isso, todo esse sofrimento que ele passou, foi para você herdar a salvação, foi para você sair desse lamaçal do pecado, porque tem gente que às vezes vê aquilo ali, olha para o outro lado, não dá mínima, não tem um pingo de temor e continua no mesmo lamaçal do pecado, continua na mesma lama, não quer saber, já está na mão de Satanás mesmo. As pessoas não dão nem a mínima, porque o Jesus passou para salvar a pessoa. As pessoas não dão a mínima, e você pode ter certeza, se você entrou aqui, é que Deus sabe que você quer um compromisso com Ele, Deus sabe que você tem um compromisso com Ele, Deus sabe que você é obediente a Ele, e Deus vai te usar para fazer a obra dele. Quando tu faz isso aí, quando tu compartilha, quando tu dá o recado, quando tu te escreve, você está fazendo a obra de Deus literalmente junto comigo, Você pode ter certeza que tu vai ser abençoadíssimo, tu vai estar debaixo de uma bênção tremenda. E esse recado que eu vou dar agora é um recado falando da tua salvação, é um recado que é uma coisa primordial, porque nós temos 8.000 promessas, mas a promessa que nós temos que colocar em primeiro lugar é a nossa salvação. Você não tem ideia se a pessoa fechar o olho do jeito que está, sem passar por um caminho, sem aceitar Jesus. Você tem ideia para onde é que você vai? Você não tem noção aonde é que você vai. Você não queira fechar os olhos, você pode ser o que você for, não fechar os olhos sem aceitar Jesus, porque fica muito complicado. O nosso Deus, ele mandou te entregar esse recado aqui. A morte é o salário do pecado, mas nem a morte foi o suficiente para derrotar Jesus. Ele ressuscitou, e você que aceitou Jesus Cristo como o seu Salvador, você também vai ressuscitar entre os mortos no final dos tempos, entre os mortos, e receberá a vida eterna. A morte pode ser assustadora, mas depois vem a grande recompensa.
de uma eternidade de alegria junto com o nosso Deus vivo, Todo-Poderoso, junto com o nosso Deus vivo, Todo-Poderoso. E falou Jesus, eu estou falando aqui da ressurreição de Cristo, e falou Jesus, eu sou aquele que vive, estive mortos, mas agora estou vivo. Quer dizer, ele foi crucificado, ele morreu crucificado, mas ele está falando aqui, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da vida e da morte, da vida e da morte. E naquela época, quando ele foi crucificado, quando eles o sepultaram, quando foi de um dia para o outro, um dia perto para chegar lá início da outra semana, as duas Marias foram lá fazer uma visita no túmulo de Jesus, foram lá, chegaram lá, elas estavam chorando no túmulo de Jesus, e Jesus falou, e Jesus estava naquele túmulo. Imediatamente Deus mandou um terremoto, Deus viu as duas mulheres chorando ali na porta do túmulo, Deus mandou um grande terremoto, e desceu naquele terremoto, apareceu dois anjos, dois anjos, apareceu ali dois anjos poderosos, dois anjos muito poderosos, e os anjos falaram para Maria, não tenham medo, disse eles, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, o Jesus o Galileu, o Nazareno, aquele que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar aonde o puseram, aonde o colocaram, o lugar está vazio. Naquela hora que Deus mandou o terremoto, os anjos imediatamente abriram a porta do túmulo e Jesus ressuscitou e foi ao encontro dos discípulos. E a Maria, as duas Marias, saíram dali muito alegres e foram se encontrar com os discípulos. Você também, quando você aceita Jesus, você pode ter certeza que você vai ressuscitar. Você vai ressuscitar entre os mortos no final dos dias. No final do dia, você vai ressuscitar e cabe a cada um conforme as suas obras vai ser julgado. Você pode ter certeza que o caminho, você pode ter dinheiro, você pode ser milionário, você pode ser bilionário, você pode ser faraoa dos bitcoins, você pode ser o que for. Se você não aceitar Jesus, você pode ser o maior banqueiro do mundo, você pode ser de qualquer nação do mundo, principalmente essas nações aí que rejeitaram Jesus. Meu amigo, minha amiga, você não tem ideia da condenação que você está. Você não tem ideia, se você não aceitar Jesus imediatamente para ter a tua salvação, você não tem ideia, quando você fechar o olho aí, minha senhora e meu senhor, para onde que você vai se você não tiver Jesus? O Tomé, ele estava literalmente perdido. Ele chegou para Jesus, ele era incrédulo, e ele chegou para Jesus e perguntou, mestre, qual é o caminho que nós devemos seguir? Jesus falou para ele, olha Tomé, o caminho sou eu, não adianta que ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém literalmente vai ao Pai, a não ser por mim. Jesus, ele foi muito bem específico. Não adianta as pessoas quererem arrodear, não adianta as pessoas ficar com esses contos de fada aí, que todos os caminhos vai a Deus, porque não vai. Tu vai ter resposta das tuas orações, tu vai ter resposta, tu vai ter um elo com o Pai, tu vai ter
a tua salvação, tu vai ter literalmente a tua salvação se você aceitar Jesus, se você passar por esse caminho, porque ele foi muito bem específico. Você pode ser o que for, você pode ser o bilhão que seja, você pode ser a pessoa famosa que seja, na mídia, na internet, aonde quer que seja, se você não aceitar Jesus, se você não seguir esse caminho reto, porque as pessoas às vezes aí tá milhares brincando, mas se você aceitar Jesus literalmente, se você aceitar Jesus, imediatamente o inimigo ele sabe que ele te perdeu, ele sabe que ele te perdeu, você vai ser o nome escrito no livro da vida e você pode ter certeza, aí sim tu vai seguir esse caminho que é Jesus, aí tu vai ter resposta das tuas orações, aí você vai ter um elo direto com Deus, porque não adianta ninguém fazer carnaval, fazer o que quiser, querer montar cenário, querer montar o que quiser, mostrando para que todos os caminhos vai a Deus, porque não vai. O nosso Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você não crê em Jesus, se você não aceitar Jesus, se você não seguir o caminho que é Jesus, você não vai ver Deus nunca, você não vai ver Deus nunca, você não vai ter elo com Ele, você não vai ter resposta de nada, não vai ter resposta de nada, porque é o único que é o mediador entre Deus e os homens, é Jesus, é Ele que é o mediador, é Ele que é o nosso intercessor, e você pode ter certeza que quando você aceita Jesus, imediatamente você vai ter um elo diretamente com o Deus vivo Todo-Poderoso, o teu nome vai ser escrito no livro da vida e você vai ter um elo direto com Ele, vai ter um tratamento direto com Ele e você vai morar num reino sagrado. Você já imaginou um reino aqui na terra como é bonito? Você já imaginou um reino como que é aqui, como funciona? Agora tu imagina o reino do Deus vivo Todo-Poderoso. Tu imagina o reino que está preparado para você. Mas como é que eu posso morar lá, pastor? Você só pode morar lá quando você segue o caminho. O caminho é Jesus. Quando você aceita Jesus, aí você vai sim morar nesse reino, porque Deus fala, primeiro lugar é o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aonde você estiver aí, você coloca a mão no teu coração, não pensa muito, não fica pensando demais, senão não vai dar tempo. Você põe a mão no teu coração e confessa, porque a boca fala, o coração está cheio. Você fala, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Isso que você tem que confessar. O nosso Deus imediatamente, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida e tu vai morar no reino sagrado, tu toma posse da tua salvação, tu toma posse do reino que tu vai morar, que está preparado desde a fundação do mundo para você, para mim, para as pessoas que aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Essas pessoas bilionárias, essas pessoas milionárias, essas pessoas que têm coisas que você não tem ideia, essas pessoas que têm um poderio financeiro tremendo, pode ter o que tiver, vai viver uma vida de rei aqui na terra, mas quando fechar os olhos, você pode ter certeza que você não queira saber para onde você vai, se você não aceitar Jesus, se você não aceitar Jesus, porque é Ele que vai levar você para o reino sagrado. O primeiro lugar é o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. O recado eu entreguei, o recado está entregue. Eu estarei orando agora o Salmo 23 para tu comemorar, para tu agradecer, para tu sair louvando 24 horas pela moradia que você vai ter, coisas que você não tem ideia. O nosso Deus, Ele fala que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e nunca penetrou na mente humana o que o nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o reino sagrado que você vai morar. Tu toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para
junto das águas do descanso e refrigera minha alma, pelo amor, pelas veredas da justiça, pelo amor dos seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o teu cálice transbordará de bondade e misericórdia, e certamente surgirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, os teus entes queridos. Deus abençoe principalmente a tua vida espiritual e já te alegra, porque o reino sagrado está te esperando em nome do Senhor Jesus Cristo.